o PowerPoint aberto. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Bom, então um dos tópicos aí de monitorização, né, que a gente tem em anestesia, óbvio, essa aula também se aplica a outras situações de emergência. Eu vou sempre frisar algo dentro da anestesia que pode causar esse tipo de alteração. A gente acha que o eletro, a leitura do eletro, ou as alterações eletrocardiográficas, elas acompanham o cardiopata. E não é bem assim, em anestesia não, tá? Como a gente está trabalhando com bloqueio de sistema simpático, diminuição de atividade, então a gente pode ter um evento de arritmia ou alguma alteração eletrocardiográfica importante, mesmo no paciente que não é cardiopata, tá? Então, é uma situação em que a gente tem que estar monitorando o tempo inteiro, durante ali o procedimento. Óbvio que no cardiopata as ocorrências vão ser muito maiores, mas isso não cabe só a ele, tá? A aplicabilidade dessa aula. Bom, para falar de eletro, não dá para a gente deixar de lado o estudo da eletrocardiografia, né? De como é que funciona o sistema de condução elétrica do coração. Quando a gente fala de eletrofisiologia cardíaca, esse sistema de condução, a gente sabe que existe uma leitura clínica para isso, que é o ECG, o eletrocardiograma, né? O eletrocardiógrafo, que é o aparelho que capta essas informações elétricas e traduzem em um gráfico. Então, o eletro nada mais é que uma representação gráfica do que está acontecendo no coração. Então, vamos fazer aqui um repasse, né, da fisiologia. Conversei com a professora de fisiologia de vocês, ela falou que vocês tiveram esse conteúdo, mas eu acho que é bom aí a gente relembrar, né? Bom, lá no nosso coração, então, nós temos dois tipos de células, células que conduzem impulso elétrico e células que promovem a contratilidade, né, do músculo cardíaco. Então, vamos aqui desenhar nosso coraçãozinho em 2D, ventrículo sempre maior do que o átrio, né? Então, câmaras atriais e câmaras ventriculares. Então, existe uma sequência do sistema de condução, né? Toda essa sequência é composta por células especializadas, porém, as primeiras a conduzirem esse impulso elétrico, elas são muito rápidas e elas são extremamente autônomas. Então, independente do impulso do sistema nervoso, elas conseguem conduzir esse impulso elétrico. Então, as primeiras células, aquelas que mandam em todo o resto, elas ficam um aglomerado lá no canto superior do átrio direito, que é o nodo sinusal. Ou pode ser também chamado de nodo sinoatrial. Então, essas células são extremamente automáticas, elas conseguem gerar um impulso muito rápido. Então, elas mandam em todo o resto. São elas que ditam qual é a frequência que o coração vai bater. Dessas células sai um feixezinho, né, um grupamento aqui de células que vai atingir o átrio esquerdo, toda a área do átrio esquerdo, e uma outra parte que vai chegar aqui no centro do coração, que são as vias internodais. As vias internodais, então, captam todo o impulso elétrico gerado pelo nódo sinusal e levam até exatamente o centro do coração, aonde a gente vai encontrar um outro aglomerado das mesmas células, que possuem, inclusive, um formato, elas estão dispostas em forma de caracol. Então, o impulso, na verdade, ele chega na célula central e isso vai ser passado de uma para outra em forma de caracol, até que chega um ponto em que esse impulso vai ser enviado aqui para o ventrículo, tá? Então, esse grupamento de células que fica exatamente no centro do coração, em forma de caracol, é o nodo átrio ventricular, carinhosamente chamado de nave. Então, o nave ele recebe esse impulso elétrico vindo dos átrios e aí ele direciona para duas fileirinhas, dois feixes aqui que seguem pelo septo interventricular, dois ramos dessas células, tá? Que seguem pelo septo interventricular, que é os ramos do feixe de His, que tem um ramo direito e um ramo esquerdo. Desses ramos, dessas células do feixe de His, o impulso é direcionado para
a lateral dos ventrículos, através de um outro grupamento celular. Eu nunca consigo fazer a bolota para cá. Que eles estão sempre dispostos de ápice para base, tá? Que são as células das fibras de Purkinje. Então, o sistema, o impulso elétrico do coração, ele começa lá de cima dos átrios, chega até os... Não acredito que ele está pintando meu negócio de amarelo. Ah, não acredito. Chega até o átrio esquerdo, atinge o centro do coração. No centro do coração, a gente vai notar uma certa pausa desse impulso. Essa pausa, ela é fisiológica, ela é necessária para que dê tempo dos átrios ejetarem, né, ou para que o sangue escorra do átrio para o ventrículo. E essa pausa, ela serve para que o ventrículo se encha de sangue. Na sequência que o ventrículo se encheu de sangue, esse impulso, então, é direcionado do nó do átrio ventricular para o centro do coração pelo feixe de His, e logo depois ele sobe, ele se propaga na parede lateral dos ventrículos até a base. Então, a direção do impulso é assim, ó, sempre. Tá? Então, daqui para cá. Sempre essa é a direção do impulso cardíaco. Bom, como é que clinicamente a gente faz a leitura desse sistema? Então, o eletrocardiograma, ele nada mais é que uma leitura gráfica desse impulso. Ele tá pintando todo o meu negócio, não tô acreditando. Então, vamos colocar isso como um gráfico, certo? Sempre que a nossa linha do eletrocardiograma está reta, isso significa que eu não tenho atividade elétrica em nenhuma célula. Então, ninguém está doando sódio, potássio, nada, tá? Nada está acontecendo. A partir do momento em que começam a ter atividades, né, potenciais de ação nas células, e aí cada área vai representar ali no gráfico uma onda específica, mas cada vez que eu tenho atividade elétrica, isso vai me gerar ondas eletrocardiográficas, que a gente vai chamar de deflexões. Então, nós temos deflexões que são positivas e nós temos deflexões que são negativas, sempre aqui relacionado ao nosso eixo horizontal, tá? Vão ter ondas que sempre vão ser positivas e vão ter ondas que sempre vão ser negativas. O que é um eletrocardiograma normal, lido na derivação D2, tá? Que é a derivação que a gente comumente usa em anestesia. A derivação D2, ela é uma derivação que ela faz uma leitura do coração nesse sentido. Ó, espero que ele não pinte tudo. Daqui para cá. Pintou tudo. Daqui para cá. Tá? Então, a leitura vai ser sempre do nó do sinusal para o ápice. Por isso que a gente utiliza muito esse tipo de leitura durante a anestesia, porque é o que mais se aproxima do sistema de condução. Isso não significa que a gente não faça outras leituras. Então, nós temos várias derivações para fazer leitura do coração. Eu posso ler daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, das laterais, tá? Quem usa muito essas derivações são os cardiologistas, para poder saber exatamente em qual ponto que o coração pode ter algum déficit ali de condução. Para anestesia, eu uso outras derivações, mas o mais importante é que a gente faça a leitura do D2, tá? Então, todos os elétrons que eu vou mostrar para vocês hoje, e inclusive o normal, ele é partindo da derivação D2. Então, lá no monitor, lá na prática, depois eu mostro como é que vocês fazem isso, mas lá no monitor vocês vão verificar sempre a D2, a derivação 2, tá? Então, na D2, o que é que a gente nota de ondas normais? A primeira onda que a gente vai visualizar no eletrocardiograma, ela corresponde toda a despolarização vindo do nó sinusal, passando pelo átrio direito e chegando até o átrio esquerdo. A hora que esse impulso chega aqui na última célula das vias internodais, essa onda ela se finaliza, tá? Então ela volta ali para base isoelétrica, né? Onde eu não tenho nenhuma atividade. Então, a primeira onda do elétron que a gente observa é uma onda que parece uma lombadinha, que é a onda P. Então, a onda P no eletrocardiograma, ela corresponde à despolarização
dos átrios. Alguma coisa eu apertei para ele fazer isso. Eu vou descobrir daqui a pouco. Então, onda P corresponde a toda a despolarização atrial. Logo depois da onda P, o que é que a gente vai ver? E presta atenção que isso é muito importante, principalmente quem for trabalhar com cavalo. Logo depois da onda P, a gente vai ver a presença de um segmento aqui que é isoelétrico, ele vai ser sempre reto, tá? A gente chama esse segmento aqui de intervalo PR. O que significa o intervalo PR aqui na leitura do coração? O intervalo PR significa que o impulso está aqui no nave, está rodeando aqui, ó, no nave. Porque o impulso, ele sofre um atraso ali no nó do ato ventricular para então chegar até os ventrículos. Então, o intervalo PR no eletrocardiograma, ele caracteriza o atraso do impulso elétrico no nó do átrio ventricular. E tem que ter esse atraso, tem que ter essa partezinha aqui de atraso. Logo depois desse atraso do impulso no nave, ele então vai ser direcionado para os ventrículos. Como os ventrículos, eles têm uma área cardíaca muito maior, um número de células muito maior, então existem 3 ondas que vão representar a descida no septo interventricular, a chegada do ápice e a subida para a base na lateral dos ventrículos, tá? Então a gente nota no eletrocardiograma normal a presença de 3 ondas, que a gente chama de Q, R, que é bem alta e espiculada, seguida de onda S. Então, ó, tá vendo? Ó, uma deflexão negativa, uma bem positiva e outra deflexão negativa, tá? Então, onda Q, onda R, que é a maior e mais espiculada, e onda S. Essas 3 ondas, como elas correspondem à despolarização da mesma área, então a gente chama elas de complexo QRS. O complexo QRS, então, ele caracteriza a despolarização de toda a área ventricular. Então, despolarização ventricular. Todo mundo não trabalhou? Átrio contraiu, na sequência ventrículo contraiu. A reorganização das células, quando elas voltam para o seu padrão normal, elas também geram uma certa troca de íons ali. E como eu tenho troca de cargas elétricas, então isso também é transmitido no eletro como uma onda. Então, a última onda eletrocardiográfica que a gente vê é a onda T. Ela é um pouquinho mais especulada em relação a P. E ela corresponde à repolarização ventricular. Opa, não é R não, é T. Então, a onda T do eletrocardiograma... Ah, não acredito que eu fiz isso. Corresponde à repolarização ventricular. E tá deixando meu slide todo colorido. Paula, por que eu não consigo ver onda de repolarização atrial? A repolarização do átrio, se a gente fosse pensar na sequência, ela seria logo depois da P. Então, dá o intervalo da P, aí viria uma onda de repolarização atrial. Como o átrio em área ele é muito menor que o ventrículo, então a onda de despolarização ventricular, ela meio que cobre a repolarização atrial, que é muito pequena, tá? Então, no gráfico, a gente não consegue ver a repolarização atrial, ela fica ali escondida. Então, se a gente fosse desenhar um eletro normal, como que seria um eletro normal? Então, eu tenho uma onda P, seguida de um espaço, né, uma pausa, uma onda Q, uma onda R, uma onda S e, por último, uma onda T. E aí, esse coração, ele dá uma pausa geral, que é o que a gente chama de diástole geral, é a hora que está todo mundo relaxado. Então, eu tenho que ter um período aqui isoelétrico. Na sequência, vem uma nova condução. Onda P, espaço, Q, R,
S, T. Pausa. P, Q, R, S, T. Pausa. P, Q, R, S, T. Eu vou desenhando cada vez o R menor, né? Tá? Então, esse é um ritmo normal, né? O intervalo entre os dois R's, eles vão ser sempre ou parecidos ou muito próximos. Eu sempre vou ver presença de onda P, então a gente tem que fazer a leitura do elétron. Tem presença de onda P? É seguido de um complexo QRS? Eu tenho presença de onda T? Então, tudo isso tem que estar presente, tá? Em pequenos animais, cavalos depende um pouco da derivação, mas em pequenos animais, a gente aceita a ausência de onda Q. Em aves, a gente pode ter ausência de onda Q e S. E em equinos, a gente pode ter a presença de uma onda P que a gente chama de selada. Ela é assim, ó. Tá? Por causa da área atrial ser um pouco maior. Então, a gente pode ver essa onda P selada. O que não pode ter num elétron em qualquer espécie? A ausência de onda P é patológico. A ausência de onda R é patológico, significa que o ventrículo não despolarizou. E algumas alterações em onda T, tá? Porém, onda P vai ser sempre positiva, sempre com deflexão positiva na derivação D2, tá? Lembra que sempre a referência vai ser D2. Então, onda P é sempre, sempre positiva. A onda R é sempre, sempre positiva. Então, ela sempre vai estar presente. Pelo menos P e T você sempre vê. P, R, T, você sempre vai ver. Então, por exemplo, tem gatos, quando é um gato um pouquinho gordinho, ou até um cachorro mais gordinho, o elétron ele pode ter uma conformação assim, ó. P, não tem Q, tem R, S, T. Isso é normal. Tá? Então, a gente não considera como a ausência da onda Q como um evento patológico, não é uma arritmia. Ok? Como é que é o nome do ritmo quando ele é normal? Presença de P, QRS, T. Espaço P, QRS, T. Espaço fisiológico P, QRS, T. A gente chama esse intervalo de entre dois eventos de intervalo RR. Então, o intervalo RR, ele tem que dar uma pausa, né? Não pode ser tão pertinho. Então, o ritmo normal do sistema de condução é chamado de ritmo sinusal. Sinusal porque quem manda é o nó sinusal. Então, esse é o ritmo normal, tá? Em cães, é aceitável um ritmo em que eu tenho o intervalo RR alongado, seguido de um intervalo RR curto. Seria mais ou menos isso, ó. P, QRS, T. Comi a S, mas tudo bem. P, QRS, T. P, QRS, T. Aí ele dá uma acelerada aqui, ó. Aí ele volta novamente a ter um espaço. Opa, a minha T ficou muito longe. Então, ó, eu tenho períodos em que o meu intervalo RR tá prolongado. É difícil escrever aqui embaixo. E eu tenho períodos em que o meu intervalo RR tá muito curto, tá? Quando vocês se depararem com um elétron dessa característica, vocês vão avaliar o seguinte: se o momento que o paciente encurta o intervalo RR está associado à inspiração, tá? Então, vocês vão lá e vão olhar o elétron. Ele expirou, o intervalo ficou prolongado. Aí ele inspirou e o intervalo encurtou. Aí ele expirou, o intervalo alongou de novo.
tá? O nome desse ritmo é arritmia sinusal. O que significa isso? A hora que o cão inspira, ele comprime o nervo vago, que é responsável por lentificar o sistema de condução. Então, se eu bloqueio o nervo vago, que é parasimpático, quem vai assumir é o simpático. Então, a hora que ele inspira, quem assume é o simpático, acelerando o coração. A hora que ele expira, quem assume é o parasimpático. Eu volto a liberar nervo vago e o coração desacelera. Então, eu tenho períodos de desaceleração, seguida de períodos de aceleração. Isso no cão é absolutamente normal. No gato, não. No cavalo, não. Tá? Ruminantes também não, que eu me lembro também não. Então, no cão, a arritmia sinusal é um ritmo normal, é um ritmo fisiológico. Eles fazem mesmo não estando anestesiados, tá? Então, isso vem acompanhado aos movimentos respiratórios. E a gente tem que olhar isso na hora. Então, a arritmia sinusal é completamente fisiológico no cão. Bom, agora vamos falar então do que não é normal. A gente já viu que é normal, que é o ritmo sinusal. Sempre eu vou colocar como referência o ritmo normal aqui, tá? Para a gente fazer um comparativo. Então, vamos colocar aqui de novo o nosso ritmo fisiológico. Então, o ritmo sinusal. Às vezes eu não desenho uma onda ou outra, tá? Então, vocês me perdoem. Então, onda P, QRST, seguido de pausa. P, QRST, seguido de pausa. P, QRST. PQRST, tá? A diferença entre as espécies, ela vai estar com relação aos intervalos RR. Então, por exemplo, uma frequência cardíaca normal de um cavalo, de 35 a 45 batimentos por minuto, né? Em anestesia, até 30 a gente ainda chega. Mas o ritmo vai ser sempre esse, PQRST, seguido de pausa. Óbvio, a pausa vai ser um pouco maior. No gato, a pausa é menor. Então, o gato ele não faz tanto intervalo RR assim, tão prolongado quanto as outras espécies, tá? Então, vai ter uma diferença no número, né, de complexos, mas a conformação, isso que é o mais importante de vocês pegarem, que é a conformação do elétron, tá? Bom, a gente tem dois tipos de arritmias. Arritmias de frequência alta e arritmias de frequência baixa. Então, a primeira classificação que a gente vai fazer é com relação à frequência cardíaca. Então, vamos começar pelas arritmias de frequências baixas, que são as bradiarritmias, tá? Então, uma arritmia que é muito comum da gente se deparar em anestesia, e o anestesista gosta, porque a gente é tudo maluco, então a gente fica feliz com essa arritmia, ela não é tão patológica assim, é óbvio que a gente vai avaliar ela ao longo da anestesia. Mas é uma arritmia que a gente chama de bradicardia sinusal. Sempre que eu falar a palavra sinusal, vocês vão lembrar o seguinte, isso veio, o culpado foi aqui, tá? Então, se é sinusal, é acima, ali, próximo ao nódo sinusal ou no nódo sinusal, tá? Então, se eu fosse fazer um comparativo da arritmia, da bradicardia sinusal aqui, com esse eletro, seria basicamente assim, ó. Onda P, complexo QRS, onda T. Aí eu tenho uma pausa um pouquinho maior. Onda P, QRS, T. Uma pausa um pouquinho maior. Onda P, QRS, T. E uma pausa um pouquinho maior, tá? Então, o que aconteceu? Diminuíram, né, os eventos ali de despolarização atrial e ventricular e aumentou o intervalo RR, tá? Então, isso é caracterizado por uma diminuição da frequência cardíaca, mas é uma diminuição lá do nódo sinusal. Então, só diminuiu a frequência cardíaca, né? Na anestesia, por que eu falo que a gente é maluco e a gente gosta disso? Porque eu quero o coração trabalhando em um ritmo mais baixo. Levem para a vida, escrevam isso na dúvida, chuta isso na prova. As piores arritmias são aquelas de frequência alta, porque na frequência alta o coração não consegue se nutrir.
Se ele não recebe oxigênio, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, meu Deus, não consigo mais trabalhar. E aí é que ele para. Então, os ritmos mais graves, se é que a gente pode colocar no ranking, mas o ritmo mais grave é o de frequência alta. Porque ele tem uma tendência a esse coração entrar em fadiga, e aí ele pode parar, tá? Não significa que a Brad seja, nossa, então, ok, deixa eu baixar muito a frequência. Não é isso, mas é que é um pouco mais tranquilo da gente lidar com uma emergência de bradicardia do que de TAC, tá? As TACs realmente são mais graves para o coração e para aquela condição. Então, na anestesia, a gente gosta de bradicardia sinusal, tá? Quanto que é aceitável, né? Então, tem alguns valores aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu não gosto muito de caracterizar um exato valor, porque senão chega ali, às vezes, numa prática, e você fala assim, ai, nossa, mas a frequência baixou demais, eu preciso intervir. A gente precisa ter uma noção do que é o fisiológico daquele paciente e o que é o fisiológico para aquela espécie. Então, um cão de porte pequeno, a frequência fisiológica, vocês não aprenderam lá na semiologia, que ela chega em torno de 110, 120 batimentos por minuto. Então, um cão de raça pequena, é aceitável que a gente diminua de 50% a 60% essa frequência. Diminui bastante. Então, o Yorkshire que chega em 50 de batimentos, às vezes está absolutamente normal, tá? Eu tenho que avaliar isso como um todo. Então, eu não posso ficar ligado só no valor de frequência cardíaca. Baixou frequência cardíaca, associou a queda de pressão arterial, mudança de coloração da mucosa, mudança de perfusão tecidual, aí eu tenho parâmetros que realmente me preocupam. Isso é um indicativo de correção dessa bradicardia, tá? Então, nunca vocês vão fazer a leitura da frequência cardíaca sozinho. Então, se eu tenho só queda de frequência cardíaca, eu vou avaliar outros parâmetros. Pressão arterial e parâmetros de perfusão. Então, mucosa, TPC, né? Como está esse pulso desse paciente. Uma outra forma da gente avaliar é pela onda de saturação de oxigênio que a gente coloca na língua ou região periférica. Então, eu tenho que fazer um combo dessa avaliação. Eu não posso ver só a frequência cardíaca. Baixou frequência, baixou pressão, mudou o perfil de perfusão, aí sim eu vou entrar com manobras de correção, tá? Qual que é o tratamento para isso daqui? Então, tratamento para bradicardia sinusal, tá? Vai depender um pouco do que é que causou essa bradicardia. De um modo geral, como que a gente trata a bradicardia? Fazendo um anticolinérgico. Aí nós temos 2 anticolinérgicos no mercado ou de possibilidade terapêutica, que é a atropina e a escopolamina. Todo mundo esquece dela. Os 2 são anticolinérgicos, tá? Escopolamina é o Buscopan, né? Com relação à eficácia, a atropina ela é um pouco mais eficaz. Ou seja, ela vai incrementar bem essa frequência cardíaca. Geralmente a gente tem um incremento de 40% daquilo que estava. Então essa frequência vai subir bem. Só que em contrapartida, todos os eventos, né, adversos da atropina são mais evidentes em relação à escopolamina. O que é que a gente tem que tomar um certo cuidado? Para pequenos não é um problema, para grandes é um problema. É com relação ao trato gastrointestinal. Os anticolinérgicos, eles são parasimpatolíticos. Eles param o sistema parasimpático. E aí, por conta disso, o sistema simpático é ativado e a frequência sobe. Toda vez que eu falo que um fármaco ele tem efeito parasimpatolítico, o que ele vai fazer no intestino é parar. Então, para equinos e ruminantes, para os dois, não é muito legal eu parar o intestino dele. A atropina, ela dura 40 minutos. Um cão com o intestino parado por 40 minutos, ok, ele sobrevive. O seco dele é minúsculo. Agora, você imagine um cavalo com um seco daquele tamanho, aquele monte de colo em flexura, que a gente tem que ficar decorando com a mãozinha, parado por 40 minutos. Para ele, isso é muito grave, tá?
Então, nas emergências anestésicas, ou seja, não anestésicas, para corrigir bradicardia, a gente preconiza a escopolamina para grandes animais e a atropina para pequenos animais. Paula, posso usar a escopolamina em pequenos? Posso usar a escopolamina em pequenos animais, não tem problema. Muita gente esquece disso e eu gosto bastante de usar, tá? O Buscopan como reversão de bradicardia durante a anestesia. Porque a escopolamina, como ela não é tão eficaz, mas ela é boa, ela atenua um pouco o movimento intestinal, mas ela não para. Eu não acho que é legal parar o movimento intestinal, mesmo para pequenos. E ela não tem um efeito de acréscimo aí da frequência cardíaca em 40%. Então, tem animal que não faz uma ataque absurda, sabe? Um ataque cardíaco, ele foi de 50 para 150, não é legal. Então, eu tenho usado o Buscopan até para pequenos, né? É uma saída aí para não aumentar tanto a frequência cardíaca. Mas, aí para pequenos você tem a opção da atropina também, beleza? Uma situação em que você não vai atropinizar quando a frequência cardíaca estiver baixa, associada a queda de pressão e queda de perfusão. Vai ser um adendo aqui, tá? Uma das causas de queda de frequência cardíaca durante a anestesia é o uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos, que é a xilazina, a dexmedetomidina, a medetomidina ou detomidina, tá? Elas causam uma queda de frequência cardíaca. Quando você usou isso previamente ou durante a anestesia e você notou essa queda de frequência cardíaca, associada à queda de pressão, a maneira como você vai reverter essa bradicardia não é administrando a anticolinérgico, nem a atropina, nem a escopolamina. O que a gente vai fazer nesse caso é reverter o agonista alfa-2, que tem essa possibilidade, tá? Então, como é ele o causador, eu vou lá e bloqueio o efeito dele, tá? Antes de fazer a atropina. Quando a gente faz a atropina nas bradicardias com o uso de agonista alfa-2, a gente piora o quadro hemodinâmico do paciente, tá? Então, não é legal utilizar a atropina associada a agonista alfa-2. Só em situações, assim, muito bradicárdicas. Mas, de um modo geral, quando vocês se depararem com isso, pensa em reversão. Aí, quem são os reversores dessa classe aqui? A ioimbina ou o atipamezole. Na dúvida, vai lá e reverte. Às vezes eu não reverto nem 100%. Faço metade da dose, aí a frequência volta ao normal e continua a anestesia normal, tá? É a única exceção. Todo o resto, as bradicardias, elas vão ser revertidas com agonista, com anticolinérgico. Então, bradicardia é um evento arrítmico que o anestesista gosta, né? Então, na maioria ali das vezes, a gente prefere trabalhar com frequências mais baixas. Frequências muito, muito altas não é um bom indicativo, não. Ok? Existe uma outra situação em que a frequência ela vai estar tão baixa que é como se eu silenciasse um pouco o nó sinusal. Então, quando ele ainda mantém um intervalo RR regular, você vê que está sempre regular e a frequência está normal, ok. A gente vai só acompanhar esse eletro. Então, você fica lá olhando para ver como que tá. Quando esse intervalo ele começa a ficar muito espaçado, ao ponto de quase caber um ritmo aqui no meio, ou seja, eu tive uma pausa muito intensa, começa a preocupar um pouco a gente, porque significa que o coração ele está ficando muito lento. E o próprio sistema de condução ali, o marca-passo natural, também está muito lento, tá? Então, quando esse intervalo ele fica extremamente alongado, que caberia um intervalo, um complexo ali no meio, e ficaria quase que um eletro normal, a gente já chama esse evento, então a gente pulou, né, de estágio da bradicardia sinusal para a parada sinusal. Não é muito legal a gente lidar com isso, geralmente a gente reverte, né? O reversor é o mesmo, o tratamento é o mesmo.
Mas é uma condição em que eu deixo o nó sinusal muito lento, então na anestesia não é muito legal. Seria basicamente um eletro assim, ó. Ele vem com onda P, QRS, T, e aí ele fica um tempão assim, ó. Aí quando vê, vem um novo complexo, ó. Onda Q, onda P, QRS, T. Aí ele fica um tempão parado. Tá? Então, se eu fosse tentar imaginar e desenhar um outro complexo aqui, P, QRS, T, daria quase que um eletrosinusal. Tá? Um ritmo sinusal. Então, esse ritmo aqui não é legal, porque o coração situação. Eu caí? Eu caí? Ah, então beleza. Eu fez um barulhinho. Travou? Travou em algum momento? Não? Bem pouquinho? Tá bom. Faltou alguma coisa de eu falar, será? Mas eu estava explicando também o tratamento daqui. Então, o tratamento para parada sinusal é utilização de anticolinérgico. Aí essa frequência vai aumentar, é como se eu desse um sustinho no nó sinusal e aí ele volta a funcionar novamente, tá? Uma outra condição de bradicardia, a gente continua culpando ali como culpado é o nó sinusal e até a parada sinusal. Agora a gente vai descer. Então, agora a gente vai falar de ritmos onde o problema está aqui, ó, no nó do átrio ventricular, que é a única ponte entre átrio e ventrículo, né? Então, é a única comunicação. Uma arritmia que a gente pode se deparar bastante na anestesia são os bloqueios átrio-ventriculares, tá? Então, a gente vai ter 4 tipos de bloqueios átrio-ventriculares. Bloqueios átrio-ventriculares. Então, o bloqueio átrio-ventricular, ele pode ser de grau 1, bloqueio átrio-ventricular de grau 2 e bloqueio átrio-ventricular de grau 3, que também é chamado de completo. Tá? Sendo que o bloqueio átrio-ventricular de grau 2, ele tem 2 classificações. MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2. Tá? A gente vai falar em cada um deles. Então, vou desenhar aqui o que seria o normal. Então, nosso ritmo normal, onda P, intervalo PR, onda Q, R, S, T. Um intervalinho, onda P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Certo? O problema aqui vai estar direcionado para cá, ó, para esse intervalo entre o final da onda P e o começo do complexo QRS, que a gente chama de intervalo PR, tá? Então, essa pausa do nó do átrio ventricular, ela tem um limite fisiológico. Ele pode pausar um pouquinho e depois ele tem que mandar a informação para baixo, para o ventrículo contrair, certo? Tem uma certa mudança com relação à raça, tamanho de animal, mas geralmente a gente assume assim como uma média fisiológica que no cão, esse intervalo, ele tem que levar um tempo, porque como é um gráfico, né, ele tem um tempo para acontecer. Até 0,13 segundos. Tem uma diferença com relação ao tamanho de cachorro e tudo mais, mas eu só quero que a gente fixe a média. E no equino, a gente considera até 0,2 segundos. Paulo Guzisca me falou que para cavalo atleta até 0,25, tá? Então, a gente aceita ali um tempo de 0,2 segundos de pausa no NAB.
existe uma condição, e às vezes não é nem uma condição tão patológica assim, a gente só acompanha, em que o NAV, ele dá uma, deixa eu ver, a melhor palavra para usar é panguada, sabe daquela panguada, quando dá uma viajada, e aí ele não joga o impulso para baixo. Só que ele faz a atividade dele, ele promove o objetivo de jogar o impulso para baixo, só que ele demora muito mais tempo, tá? Então, isso é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, é um atraso maior do NAV em relação ao fisiológico. Então, o eletro, ele ficaria mais ou menos assim, ó, onda P, um complexo QRS um pouquinho mais prolongado, presença de onda QRST. Aí, normal aqui. Aí vem onda P, intervalo um pouquinho prolongado, QRST. Tá? Então, a única coisa que a gente vai observar é um aumento no tempo do intervalo PR. Aqui e aqui, tá? Então, o NAV, ele mandou o impulso, tem QRS, tem T, porém, ele levou um tempinho mais segurando, tá? Dependendo do monitor e dependendo da maneira como você está fazendo a leitura no eletro, você nem percebe isso. Então, por exemplo, eu vejo isso, eu vejo o eletro todo dia, o tempo inteiro, então você acaba tendo o olho um pouquinho mais clínico. A pessoa que não é muito treinada, ela não percebe esse aumento, tá? Como é que você caracteriza, Paulo? Como é que você sabe que tem 0,2 segundos, 0,13 segundos? Porque a gente faz uma leitura pela fita de eletrocardiografia. A fita, ela vem quadriculadinha aqui. E aí eu consigo fazer a leitura do tempo. Então, por exemplo, o professor Paulo Grisca, ele tem um eletro que faz a leitura no computador. Então, ele roda o eletro, aí depois ele faz essa mensuração no computador. E aí ele te dá essa medida. Então, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele não é algo tão grave para a gente na anestesia, porém, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção com esse animal, porque ele tem uma tendência a atrasar esse impulso, tá? Então, toda vez que o animal vem para a gente, previamente avaliado pelo eletro, e vem com uma característica de bloqueios de atrioventricular de primeiro grau, eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode evoluir para o segundo e para o terceiro mais facilmente. Só se ele tem bloqueio de primeiro grau, ele evolui para o segundo? Não. Ele pode começar a ser anestesiado e ir para o terceiro, direto, tá? Porém, aquele animal que tem bloqueio de primeiro grau, ele tem uma facilidade em evolução desse bloqueio. Preciso tratar isso na anestesia? Não. Preciso reverter isso na anestesia? Não. A gente vai só acompanhar. Então, o tratamento aqui é acompanhar. Existe alguma recomendação nesse acompanhamento? Cuidado com fármacos que diminuem a frequência cardíaca demais. Tá? Então, a gente usa com cautela aqueles fármacos que diminuem a frequência cardíaca demais. E aí, na anestesia, eu vou chamar atenção para alguns fármacos aqui. Alguns opioides. No caso da família das fentanilas. Então, fentanil, remifentanil, alfentanil, eles são potentes bradicardizantes, eles gostam de baixar a frequência cardíaca, tá? Então, dá para usar, mas a gente usa com uma dose menor. Outro tipo de fármaco que adora baixar a frequência cardíaca, agonistas alfa-2. Dá para usar? Dá para usar, mas também toma cuidado com a dose, porque eles bradicardizam bastante. Tá? Então, são duas classes de fármacos que, assim, se eu já vejo que o paciente tem bloqueio, eu trabalho com dose mais baixa. E, óbvio, acompanho o eletro durante todo o procedimento. Mas, de um modo geral, a gente vai só acompanhar. Não tem necessidade de você intervir. Bloqueio atrioventricular de segundo grau. Então, é um up ali do primeiro, não é só mais um intervalo PR. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, vão ter alguns momentos em que o NAV esquece da função dele. Então, alguns momentos ele dá uma atrasada, e quando vê, ele esquece completamente que ele precisa passar um impulso. Ele é a única ponte entre átrio e ventrículo é o NAV. Não tem outro local ali anatomicamente que passe um impulso.
Então, se não for pelo NAV, não chega. Então, por que no bloqueio de ato ventricular de segundo grau, o problema já começa a ficar um pouquinho mais sério, porém a gente consegue reverter? Porque em alguns momentos ele não vai passar o impulso. Então, a conformação do elétron, ela pode ser de diversas formas. Aí é que vem a classificação de Mobius tipo 1 e Mobius tipo 2, tá? Mas eu vou falar meio geral, que é BAV de segundo grau. A gente vai ver um elétron que vai ter ondas P, QRS normal, onda T. Aí, em alguns pontos, a gente nota um espaçamento do intervalo PR, então vem onda P, o intervalinho meio longo, QRST. Ou esse paciente pode direto já bloquear. E aí ele faz presença de onda P com ausência de QRS. E aí vem um complexo normal. P, QRS, T. Aí outra ausência de P. Tá? Ou ele pode fazer assim, ó. Onda P, QRS, T. Aí ele faz P, P. Aí vem na sequência P, QRS, T. P, QRS, T. Tá? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, eu posso ter de 1 até 3 bloqueios. Tá? Então, até 3 bloqueios seguidos, isso ainda é um BAV de segundo grau. A diferença entre Mobius 1 e Mobius tipo 2 é a maneira como esse bloqueio chega. No Mobius tipo 1, o paciente ele vai fazendo normal, normal, aí ele passa mais, quando vê ele bloqueia 1. Na sequência, ele volta ao normal, tá? Então, isso é uma característica de Mobius tipo 1. É quando ele vai progredindo para o atraso, quando vê ele bloqueia. O Mobius tipo 2, ele tem uma regularidade do bloqueio. Então, ele faz hora bloqueado, hora normal. Hora bloqueado, hora normal. Tá? Então, essa é a diferença ali da classificação entre Mobius tipo 1 e Mobius tipo 2. O que eu quero é que vocês entendam que é BAV de segundo grau, que é quando eu tenho uma onda P isolada ou, no máximo, 3 ondas P isoladas, com ausência de QRS. Tá? Então, vamos circular aqui o que é a nossa onda P isolada. Ó. Uma P isolada aqui, uma P isolada aqui, outra P isolada aqui, outra P isolada aqui. Tá? Então, não tem o QRS na sequência, isso é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Quem adora causar isso aqui na anestesia são esses dois. Tá? Principalmente o segundo. Então, opioides, nos casos, né, aí os da família das fentanilas, então fentanil, sulfentanil, remifentanil. E os agonistas alfa-2. O agonista alfa-2, ele deixa o NAV bem lentinho, tá? Ao ponto dele atrasar. Agora aqui, a gente já vai ter algumas situações em que eu vou precisar tratar, tá? Então, o que é que você vai avaliar antes de pensar em tratamento? De novo, a gente vai pegar lá na hemodinâmica. Então, olha como um todo o que é que está acontecendo. Então, eu tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau, acompanhado com uma frequência cardíaca muito baixa, associado a queda de pressão arterial e alteração da coloração de mucosa. Opa, aí eu tenho muita coisa. Hemodinamicamente, esse paciente está sofrendo com aquela condição. Então, nesse caso, tem indicação de tratar. O paciente só está fazendo bloqueio atrioventricular de segundo grau. Frequência cardíaca até que está num valor ainda dentro ali do esperado para anestesia. A pressão está boa. Mucosa não mudou, você pode só acompanhar. Tá? Esses eventos eles vão continuar acontecendo ali no eletro e você fica de olho. O que não pode é ele evoluir, né? Então, imagine isso como um degrau. Ele sai daqui e passa para cá. Então, isso é uma evolução, tá? Então, a gente só vai tratar quando eu olho a dinâmica do evento. O que é que isso está
repercutindo para o meu paciente, tá? Aí os tratamentos, eles também vão ser diferentes. Então, como que eu trato? Se eu não usei agonista alfa-2, o tratamento é com anticolinérgico. Se eu fiz uso de agonista alfa-2, o tratamento é reversor. Então, reverte que isso vai parar. Tá? Então, não tem necessidade de você fazer atropina quando você faz, por exemplo, um agonista alfa-2. Você reverte que esse evento vai parar. É óbvio, pessoal, que num cardiopata eu não espero as 4 coisas acontecerem. Ele começou a fazer BAV de segundo grau e a frequência tá baixa, para ele eu já começo a me preocupar um pouco mais. Porque além disso, ele ainda tem um coração que é doente, então ele não consegue lidar muito bem com aquela situação, tá? Agora, não é um cardiopata. Isso aqui não acontece só no cardiopata, tá? E não é porque ele fez isso na anestesia que ele tem um coração doente, tá? Isso aqui pode acontecer pelos fármacos. Os fármacos causam isso. E aí o que a gente tem que saber é, opa, visualizei, vou lá e refaço a reversão. BAV de terceiro grau, ou também chamado de BAV completo. Ah, eu queria tanto desenhar aqui, vou desenhar aqui mesmo. No BAV completo, imagine o seguinte, ó, vamos voltar lá no nosso coraçãozinho. O NAV, ele simplesmente decidiu não trabalhar mais, entrou em greve, não vai mais passar o impulso para baixo. O nosso sistema de condução, ele é tão lindo, maravilhoso, e o engenheiro que projetou foi tão inteligente, que ele fez o seguinte, ele caracterizou que as células ventriculares, elas não conseguem ditar ritmo. Então, elas são sempre mandadas. Porém, quando depois de um tempo, e é um tempo longo, elas não recebem uma informação de impulso, elas percebem essa ausência e conseguem gerar o impulso sozinhas. Então, nessa arritmia, o NAV, ele para de funcionar, tá? Então, o ritmo, ele fica assim, ó. Presença de onda P, onda P, onda P, onda P, sem QRS. Quando as células do ventrículo começam a perceber que elas não estão recebendo nenhum impulso, elas falam assim, opa, vamos morrer. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos sozinha gerar um impulso para pelo menos salvar a vida. Só que o único problema das células ventriculares, as células especializadas do ventrículo, é que elas são um pouco lentas para perceber isso e elas não conseguem manter uma frequência alta. Então, a frequência de condução das células ventriculares sozinhas, ela é muito baixa. Quando eu falo muito baixa, é num cão, chega em 20, 25. Num cavalo, em 15, 8, tá? Movimentos por minuto. É muito baixo. Só que elas percebem isso. E aí a gente nota no eletro que depois de várias ondas P's, vem um complexo QRS meio bizarro. Então, a gente sabe que se ele tem a conformação bizarra, esse é o termo mesmo, tá? É um complexo QRS bizarro. Se ele é bizarro, significa que ele veio do ventrículo. Ele não veio do átrio, tá? Então, ele pode ser assim, ele pode ser negativo primeiro, ele pode vir assim, tá? E aí você vai vendo esse eletro, várias ondas P's, chega um momento que o ventrículo percebe e bate sozinho, tá? Então, esse complexo aqui é o complexo que salva a vida do paciente, tá? É um complexo que é ventricular. Muita gente confunde esse ritmo quando olha com VPC, que é complexo ventricular prematuro. Isso não é VPC. Isso é um complexo ventricular que salva a vida, tá? Então, é um escape ventricular isso. É uma maneira de escapar de morrer, tá? Então, esse tipo de ritmo, a gente não pode ir lá e silenciar o ventrículo. Tem que deixar o ventrículo continuar fazendo o que ele está fazendo. É ele que está salvando a vida do paciente, tá? Porque não está chegando o ritmo para o ventrículo aqui. BAV de terceiro grau ou BAV completo, não tem indicação de avaliação hemodinâmica. A gente vai direto para o tratamento. Então, é direto para cá, ó. Tratamento, mesma ordem. Anticolinérgicos ou reversores, se o problema é agonista alfa-2, tá? Vou falar para vocês o que eu faço. Quando eu fiz agonista alfa-2 no paciente e ele evolui para BAV completo,
eu deixo as duas coisas puxadas, reversor e o anticolinérgico. Faço o reversor. Demorou muito para evoluir e para corrigir, aí eu faço a atropina. Tá? Mas é sempre essa sequência. Primeiro o reversor, depois o anticolinérgico, se houver necessidade. É que eu não gosto de esperar, sabe? Esse calcular e puxar. Então, eu já deixo tudo puxado para o paciente. Isso é uma coisa minha, né? Você pode primeiro reverter e depois fazer o anticolinérgico, ok? Paulo, o paciente vai sempre fazer essa evolução? Primeiro grau, depois segundo, depois terceiro? Não. Tem paciente que você começa com ritmo sinusal e aí do nada ele vem para cá. Tá? Então, não é uma sequência. Os números só são evolutivos porque a característica de cada bloqueio é de acordo com a sua gravidade, tá? Mas ele pode passar para o segundo, para o terceiro diretamente. Na clínica, se você pega um paciente que faz bloqueio atrioventricular de terceiro grau, geralmente ele vai estar desmaiando, né? Ao longo do dia o proprietário fala assim, ele está desmaiando. A indicação é por marca-passo, né? Então, o marca-passo serve para essas condições aqui, onde o nó do átrio ventricular para de se comunicar com o restante. Beleza até aqui? Deixa eu ir lá falar com vocês. Heitor, voltou a tela aí para você? Então, beleza. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá para os ritmos que, em teoria, são um pouquinho mais graves, né? Então, para as taquiarritmias. Existem taquiarritmias que a origem vai ser atrial. Então, nó sinusal, nó do átrio ventricular, vias internodais, feixe de His e fibra de Purkinje, tá? Então, vão ter taquiarritmias em que a origem vai ser atrial e vão ter taquiarritmias em que a origem vai ser ventricular, tá? Tem algumas coisas com relação ao eletro que vão te caracterizar qual é o local, né, onde a frequência alta está acontecendo. Geralmente, peraí um pouquinho. Coço a garganta. Geralmente, as arritmias de frequência muito altas, assim, absurdamente altas, elas estão relacionadas a ventrículo, porque as células ventriculares, elas não foram projetadas para conduzir impulso, né? Elas sempre recebem o estímulo lá de cima. Então, elas são meio que burrinhas para conduzir essa frequência. Então, as frequências que o impulso veio do ventrículo sozinha, geralmente elas são muito altas e são as piores, tá? Então, as taquiarritmias ventriculares, elas são mais emergenciais do que as taquiarritmias atriais, tá? Das taquiarritmias atriais, eu vou chamar a atenção para duas. Uma que também é comum da gente se deparar na anestesia, que é a taquicardia sinusal. Então, o próprio nome já está falando. Quem é que conduziu essa frequência alta foi o nó sinusal, tá? Então, se a gente fosse fazer um comparativo entre dois ritmos, seria onda P, QRST, P, QRST. Esse seria um ritmo normal. E na taquicardia sinusal, a gente vai ver que ele vai ter os mesmos complexos, as mesmas ondas, porém com intervalo RR muito menor.
Tem hora que eu esqueço da S, coitado. Não teria esse perfil aqui. Mas, ó, os intervalos estão bem menores, porém eu tenho a presença das mesmas ondas, tá? Uma coisa que vocês precisam prestar atenção na hora de fazer a leitura de qualquer elétron é a presença de onda P. Então, é ela que vai me caracterizar que isso é sinusal. Se tem onda P, isso é sinusal. Isso vem lá de cima, tá? E, geralmente, quando isso vem daqui de cima, o complexo QRS, ele vai ser mais próximo do normal, daquilo que a gente conhece de fisiológico. Uma onda R espiculada, mais fina, né? Ela não é tão grosseira. Ela vai ser sempre regular. Então, a gente tem que olhar o elétron como um todo. A gente não pode olhar uma fração só. A gente olha ele inteiro, tá? As taquicardias sinusais, elas são comuns para a gente na anestesia porque elas estão geralmente associadas à dor. Então, doeu, a frequência vai aumentar, e aí a gente vai verificar ali durante a anestesia se isso é por causa dessa frequência alta, tá? Ela pode estar associada à diminuição da pressão arterial, então isso é uma forma compensatória, né? Então, o paciente, ele apresenta queda de pressão, para compensar isso, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, quando se deparou com frequência alta, excluir que é dor, durante o procedimento ele está bem anestesiado, em plano para a cirurgia começar, né? O cirurgião está manipulando e esse perfil não está mudando, avalia a pressão arterial. Se a pressão arterial baixou, isso pode ser compensatório, tá? A anestesia inalatória, ela causa um certo aumento no sistema de condução, até por isso que ela é uma das indicadas para o cardiopata. Então, o anestésico inalatório, ele acelera um pouquinho, mas é muito sutil, tá? Não é uma taquicardia absurda, mas ele acelera um pouquinho o sistema de condução. Então, é até uma segurança para quem vai trabalhar com um paciente que é cardiopata. Então, essas são as condições em que a gente vai verificar se houve ali algum desses eventos. Uma outra coisa que também pode causar taquicardia, mas depende um pouco do tipo de fármaco que você está usando, é a acetamina. Ela tem como efeito a estimulação do sistema do nodo sinusal, tá? Mas depende um pouco da acetamina. Por exemplo, tem marca que eu noto que causa mais taquicardia e tem outras marcas que causam menos, né? Eu acredito que é um pouco a pureza do fármaco. Aqueles fármacos que são melhores, mais puros, não causam tanta taquicardia assim. Então, é algo que também chama atenção pra gente, tá? E é uma segurança usar acetamina em alguns procedimentos por causa disso. Então, sempre que a gente se deparar com uma taquicardia sinusal, que é uma frequência cardíaca que seria normal para o paciente, levemente mais alta. Então, um Yorkshire com 120, 130, isso é taquicardia sinusal. Um Rottweiler com 100, 110, isso é taquicardia sinusal. Um cavalo com 50, 60, isso é taquicardia sinusal. Valores absurdamente altos, começa a suspeitar porque provavelmente isso não é sinusal. Então, faça uma leitura do seu elétron, conversa com ele. Você sempre pergunta para o elétron assim, existe onda P? Toda onda P conduz um complexo QRS? Esse complexo QRS tem uma conformação normal? Respondida essas perguntas, começa a ficar um pouco mais fácil de você caracterizar o que é normal do que não é, tá? Então, se é dor que meu paciente tem, eu vou administrar analgésicos, controlar plano anestésico, verificar qual é o momento da cirurgia que está causando aquilo, tá? Se é queda de pressão, vou corrigir essa pressão arterial. Se é anestesia inalatória, espera que vai mudar esse perfil e a tendência é ele normalizar, tá? Principalmente no começo. E se é acetamina, também a tendência é normalizar. Geralmente, quando a gente faz uso de acetamina associado a um opioide, eles controlam isso, porque o opioide causa BRAD e a acetamina causa TAC. Então, por isso que a gente tem um perfil aí anestésico um pouco melhor, tá? Então, a taquicardia, ela não é uma arritmia tão patológica, tão ruim dentro da anestesia. Óbvio que entre BRAD e TAC, a gente sempre prefere um pouquinho mais da frequência baixa, tá?
Cuidado com taquicardias, né, muito acentuadas no paciente cardiopata, porque ele não pode usar tanto oxigênio assim para a contração do miocárdio, né? É um coração doente, então ele não lida tão bem com isso. Uma outra arritmia que também está relacionada ainda à parte atrial, só que aí imagine o seguinte, que as células daqui das vias internodais começaram a disparar antes do nódo sinusal mandar o impulso, tá? Então, algumas células tomaram a automaticidade do impulso. É o que a gente chama de fibrilação atrial. Então, na fibrilação atrial, o que acontece é que várias células ali das vias internodais do átrio começam a gerar pequenos impulsos, mas não são impulsos que conseguem chegar até o ventrículo. Mas no eletro, a gente consegue fazer a tradução dele ali, a leitura dele no eletro. O que a gente vai notar é uma onda P aparecendo várias vezes. Só que para a gente não chamar ela de onda P, a gente vai chamar ela de ondas F, pequenas ondas F. Então, o eletro, ele fica assim, ó, F, 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 aí Q, R, S, T. Aí vem F, 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 Q, R, S, T. Aí F, 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 F. Eu acho que a fibrilação atrial é a única que eu não tenho em foto, sabe? Que depois eu vou postar umas fotos para vocês treinarem em casa, tá? Não necessariamente tem esse espaço. Eu tô fazendo esse espaço de besta. Mas ele não vem com espaço, não. Ele já vem assim, ó. Tanto que, a hora que acontece isso aqui no eletro, a primeira coisa que a gente vai verificar se não tem interferência. Porque parece uma interferência no eletro. Você olha e fala assim, nossa, mas tá tudo especuladinha. Né? Aí você vai verificar colchão, você vai verificar cabos de energia próximo do paciente, verificou tudo, tá tudo bonitinho, continua fazendo pequenas especulações ali. Então, isso pode ser presença de ondas F. Tá? Então, várias ondas ali pequenas, né, de amplitudes menores, significa que células do átrio estão disparando sozinhas. Mas uma gerou um impulso que chegou para o ventrículo. Geralmente é do nódo sinusal. A fibrilação atrial, na anestesia, ela é algo que chama a atenção, mas não é assim emergencial, tá? Geralmente, quando o paciente faz fibrilação atrial, isso não necessariamente está relacionado à anestesia. Ele tem algum evento, alguma alteração cardiológica que já veio antes, né? Então, não existe nenhum fármaco que cause fibrilação atrial. O que a gente vai tomar um certo cuidado, né, quando faz essa leitura do eletro durante a anestesia é cães de raças grandes, porque pode estar associado a cardiomiopatia dilatada. E cuidado com qualquer cardiopata. Isso pode estar associado com doença do sistema ali de condução no local, tá? O tratamento, existe um tratamento clínico, né? Então, vocês vão aprender lá na clínica com a Michelle ou com o Douglas, mas o tratamento durante a anestesia para tentar reverter isso é um antiarrítmico que age nessas células aqui. Então, é especificamente atrial o problema, tá? Então, a gente administra a amiodarona. A amiodarona, ela é um antiarrítmico que é tanto atrial quanto ventricular. Ela consegue regular a atividade das células das duas câmaras, tanto atrial quanto ventricular. A lidocaína, ela só age em células ventriculares, então ela é um antiarrítmico só de ventrículo, não de átrio, tá? É uma forma de você conduzir ali algumas arritmias. Então, fibrilação atrial é uma urgência, mas a gente tem um tempinho ali para poder tratar.
E aí agora a gente vai para as taquicardias de frequência extremamente alta, né, muito alta, e que são ritmos que antecedem a parada. Olha só a gravidade, tá? Sentiram aí no coraçãozinho? Então, viu esse tipo de arritmia, você já começa a pensar, opa, já passa o RCCP na sua cabeça, você precisa corrigir rápido, porque essa condição pode evoluir para uma sistolia, tá? Por que que é tão grave? Porque agora a gente vai falar de arritmias que estão relacionadas a ventrículo. Células do ventrículo não são boas sozinhas, elas não são bons para automaticidade ali do ritmo. Ou elas são muito lentas, ou elas se descontrolam, tá? Então, nós vamos ter aqui dois tipos, vou colocar dois tipos de taquiarritmias. A taquicardia ventricular paroxística, a taquicardia ventricular sustentada e a fibrilação ventricular. Tá? Então, aí na ventricular a gente ainda tem a grossa e a fina, tá? Então, na taquicardia ventricular paroxística, o que significa? O coração, em alguns pontos, algumas células aqui, estão disparando sem serem chamadas, tá? Então, a gente nota um eletro normal, nem sempre, né? São em algumas situações em que elas geram esse impulso. E aí, em algum momento ali do eletro, a gente vai ver um QRS com ausência de onda P e em uma sequência, e logo depois vem o ritmo normal, tá? E a conformação dele vai ser totalmente diferente daquela que veio seguida da onda P, que seria o normal. Então, a gente vai ver complexos QRS de característica bizarra. Então, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Tá? Então, ele pode ter duas características ali de formação. Porém, o que chama a nossa atenção é que a característica dele é diferente do que é o normal. Até 3 complexos seguidos e, na sequência, complexos normais, isso é uma taquicardia ventricular paroxística. Tá? Então, o VPC seria a presença de um desses sozinho. Seria assim, ó, um complexo normal. Aí vem um assim, ó. Aí depois vem um ritmo normal, sozinho. Quando é um sozinho, isolado, isso é um VPC, também é chamado de VPC. Não deixa de ser uma taquicardia ventricular, mas é um VPC. VPC é o complexo ventricular prematuro. O que significa isso? Prematuro porque ele não esperou o ritmo chegar lá do nó sinusal, tá? Quando é um isolado, a gente só acompanha. O problema é quando ele evolui para cá. Ele começa a vir em bando, né? Então, até 3 complexos associados, né? Na sequência, VPC, VPC, VPC. Isso já não chama mais VPC. Aí a gente vai chamar de taquicardia ventricular paroxística. Porque ele para, ele sequencia, né? E para. Sequencia aqui 3 e para. Então, até 3 a gente caracteriza como paroxística, tá? E esse paciente pode fazer vários eventos. Quando a gente nota mais do que 3 VPCs seguidos, aí já não é mais paroxístico. Aí a gente caracteriza como sustentado. Então, seria um evento assim, ó. Isso é uma taquicardia ventricular sustentada. Quanto mais próximos os intervalos RR, mais perigoso é. Tá? Então, imagine isso aqui bem próximo.
mais perigoso é. Porque nesse momento não tem presença de onda P, o coração não relaxou, não deu tempo dele receber sangue, e isso pode evoluir para uma parada cardíaca. Então, esses eventos aqui são mais graves. Como que a gente trata tanto paroxística quanto sustentada? Então, o tratamento para os dois é antiarrítmico ventricular, que é a nossa queridinha, a lidocaína. Quando a lidocaína não funciona em casos refratários, que ela não está tendo resposta, aí a gente tem a opção de administrar a miodarona. Tá? É uma opção também. Nunca a miodarona vem primeiro, sempre é lido. Então, geralmente, nessas taquicardias, a gente consegue resolver. A fibrilação ventricular nada mais é que várias células aqui do ventrículo disparando sozinhas, sem nenhuma organização. Então, é um ritmo completamente desordenado, sem sequência, né? Essas células elas vão entrando em exaustão. Quanto mais exaustas elas estão, pior vai ficando. E aí, se você não tratar, até o final, tá? Um ritmo que, na verdade, pareceu mais um freio, né? Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu tô falando. Pi é melhor, né? Pi parece mais a parada. Então, não tratou fibrilação grossa nem fina, esse paciente vai entrar em assistolia, que aí realmente é um dos piores, né? Que a gente vai ter que intervir logo, porque eu não tenho débito nenhum. Na verdade, nem nesse vocês têm, né? Porque o coração ele tá batendo completamente de forma desordenada. Não dá tempo desse ventrículo se encher. Débito cardíaco cai para quase zero, tá? Então, taquicardia ventricular sustentada com ausência de pulso, quando ainda tem uns ritmos assim, ó, ainda gera pulso. Quando o ventrículo começa a sumir demais, começa a não gerar pulso. Então, taquicardia ventricular sustentada com ausência de pulso e fibrilação ventricular são ritmos que a gente considera ritmos de parada. Então, é indicativo de RCCP. Tá? Ainda na ventricular paroxística e na sustentada com pulso, a gente fica assim meio olhando, né? Então, não tem indicação da gente intervir, ok? A fibrilação ventricular, eu vou fazer a parte de tratamento com vocês lá na prática, porque eu preciso demonstrar. Ok? Sem ser na semana que vem, na outra que a gente vai ter a teórica, no dia 10 de setembro, as duas, na verdade, acho que a primeira horinha da aula, a gente vai fazer um exercício, tá? Então, eu vou colocando os elétrons e aí vocês vão me falando qual que é o ritmo. Eu não fiz esse exercício com vocês ainda não, né? Não, né? Tenho quase certeza que não. Não, porque a gente teve monitorização só básica, né? A gente falou de eletro. Então, nesse dia 10, vamos. A não ser que alguém tenha uma intercorrência, só me avisa antes, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, ou até eu, né? Mas eu vou procurar começar o exercício mesmo às 7h20, tá? Eu vou passando os elétrons e aí vocês vão falando que ritmo que é e o que provavelmente causou aqui. Ok? Dúvidas? No? Então, beleza, povo.
Amanhã eu combinei com a Michelle, a gente tá com um cavalo para Criptorquida, e então a gente vai juntar a aula da Dani com a nossa de técnica e aproveitar também que é um cavalo e aí a gente consegue acompanhar. Então a gente está programando para começar essa cirurgia às 9h30. E aí eu já conversei com a Michelle, ela vai liberar vocês um pouquinho antes, tá bom? Da aula. Então, se puder, pijaminha de centro cirúrgico, tá? Aí 9h30 vocês podem ir lá pro centro cirúrgico. Combinado, então. Até amanhã, então, pessoal.